Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Ó Senhor, sois minha herança para... Mais uma vez, ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, solta a voz. sois minha herança para sempre. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Prezados irmãos no presbitério, querido povo de Deus e de modo especial, família Betânia. Que bom começarmos pelo refrão desse salmo, porque que fique de antemão estabelecido, claro, em alto e bom som, que a herança daquele que decide por seguir Jesus é única e exclusivamente Ele mesmo, o Senhor. E o coração do discípulo, da discípula, precisa ter essa certeza. A nossa herança é o Senhor. Ele é a pérola preciosa. Ele é o tesouro escondido. Ele é a preciosidade da qual e pela qual nós não podemos abrir mão de nada, nem por nada, nem por ninguém. Nada nem ninguém pode estar acima de Jesus no nosso caminho de discipulado, no nosso caminho de vocacionados, vocacionadas, consagrados, consagradas, cristãos, cristãs. Ele é a herança
Cristão é aquele que livremente se decide por Jesus. E decidindo-se por Ele, livremente trilha os caminhos que são dele. Não faz ilusão da vida, não escolhe atalhos, não escolhe cortar caminhos. E nós em Betânia sabemos o quanto o Padre Léo insistia com isso. Em Betânia não se corta caminho, para que nós nos acostumemos na vida a não cortar caminho, a não buscar o mais fácil, a não se perder naquilo que aparenta facilidades. Eu recordava essa semana ainda que passou, no Evangelho, não sei se quarta ou quinta-feira, onde a liturgia nos apresentou a comparação entre a porta estreita e a porta larga. Lembram disso? E eu me recordava que na casa da minha avó havia um quadro que mostrava esses dois caminhos. E aí na roça, com luz de lamparina ainda, daquelas que se acendia com querosene, os mais novos provavelmente nem sabem o que é isso, mas aquele objeto parecendo uma lâmpada, que se colocava querosene, o pavio acendia e a iluminação era assim. Na roça, no interior de Lavras, na água limpa, na época a água lá era de fato limpa, hoje já não é mais, acho que nem água tem mais no Ribeirão da Água Limpa, mas lamparina. E quando a avó queria nos ensinar, ela mostrava esse quadro. E o quadro mostrava do lado esquerdo a porta larga. Os que estavam no caminho da porta larga, risos, festas. Se eu olhava, era uma subida que só parecia felicidade. Mas quando chegava lá em cima, despencava-se num abismo. E no final, no fundo, um caldeirão, um tacho com fogo embaixo. E os diabinhos em volta com garfos na mão, provavelmente para espetar aqueles que caíam. E a avó dizia, é assim que acontece. Do outro lado, na porta estreita, na passagem estreita, caminho íngreme, difícil, com pedregulhos, com dificuldades, mas a subida tinha objetivo claro. Se chegava no alto e lá os anjos esperando, recebendo, provavelmente como os anjos que eu dizia ontem, que cantavam em coro com a voz da Eliana Ribeiro, mas esperando aqueles que chegassem lá em cima. Mas o caminho era difícil, árduo. Retoma o Salmo. Só trilha o caminho da porta estreita, da passagem difícil, quem tem consciência de que a sua herança, por ser discípulo, discípula de Jesus, é o Senhor. Por isso repita isso: o Senhor é minha única herança. Eu sou discípulo. Quero trilhar os caminhos de Jesus. Aliás, o mesmo caminho de Jesus. Por mais difícil que seja. Amados irmãos e irmãs, é essa a situação apresentada nesse 13º domingo do tempo comum, onde olhamos no ano C para o Evangelho de São Lucas. E aqui no capítulo 9, dos versículos 51 a 62, temos a viagem de Jesus, que Jesus faz rumo a Jerusalém,
e onde ele começa a deixar claro para os discípulos o significado de ser discípulo dele, de segui-lo, de acompanhá-lo, de colocar os pés nas suas pegadas. E a primeira situação que salta aos olhos é que, cruzando o caminho para Jerusalém, eles passam pela Samaria, a região dos samaritanos. Os samaritanos que adoravam no Monte Garizim, que tinham rixa com os judeus, rixa histórica. Não dá tempo da gente aprofundar essa situação, mas você sabe pelo capítulo 4 de São João, como a situação entre os judeus e os samaritanos era tensa. E é esse o contexto. Quando Jesus e seus discípulos passam pela Samaria, a rejeição fica evidenciada. Os samaritanos não aceitam Jesus. E quando a hostilidade fica grande, 2 dos discípulos, os filhos do trovão, os Boanerges, perguntam ao Senhor se Ele não quer que peça fogo do céu para acabar com aqueles samaritanos, fazendo referência ao Antigo Testamento, nas passagens em que, orando, o Senhor, aqueles que serviam ao Senhor pediram fogo do céu, e o fogo desceu para mostrar o poder de Deus. E aí, qual é a resposta de Jesus? Jesus repreende Tiago e João, os Boanerges, como que a pedir paciência, como que a mostrar que o discípulo, a discípula de Jesus precisa ter os olhos atentos e saber que de fato, enquanto segue o Senhor, passará por situações difíceis, passará por hostilidades, não serão aceitos assim tão tranquilamente, e se forem aceitos com tranquilidade, é preciso pensar se de fato está seguindo o Senhor. Nem todos acolherão do mesmo jeito, assim como esses samaritanos rejeitavam Jesus, porque sabiam que ele iria como judeu a Jerusalém, assim também os que seguem Jesus não serão bem aceitos, não serão compreendidos. Rezando esse primeiro trecho do Evangelho, eu pensava nesse tempo que se chama hoje, em toda a dificuldade hoje de manifestar que nós cremos em Jesus, que nós temos valores, que nós somos a favor da vida, que nós não podemos compactuar por força da nossa fé, por força da decisão livre que temos de seguir o Senhor, que nós não podemos compactuar com contravalores presentes na sociedade, nós não podemos compactuar com aquilo que fere a dignidade humana, com aquilo que fere a dignidade da vida, com aquilo que fere a vida em todas as suas matizes, desde a fecundação até o seu ocaso na velhice. Somos chamados a cuidar daqueles que nós acreditamos são filhos e filhas amados e amadas de Deus. A reação virá. Nós conversávamos ontem entre nós, numa roda de amigos, que para a tristeza do Padre Lúcio foi até bem tarde, atrapalhando um pouco o seu sono de beleza. Mas nas nossas conversas ali, nas nossas partilhas, a gente lembrava que infelizmente nós cristãos, sobre cristãos católicos, não vivemos mais num ambiente cristão, numa sociedade cristã. O que há é um neopaganismo disfarçado, onde os valores que nós somos chamados a viver e a seguir, são constantemente hostilizados, provocando em nós indignação ética. Mas nós não podemos, atitude de Jesus, mesmo que dê vontade, pedir que caia fogo do céu,
para destruir aqueles que são contrários à revelação de Deus, aqueles que são contrários àquilo que o Senhor nos ensina. Pelo contrário, com paciência histórica, com paciência reverencial, de quem confia em Deus, de quem sabe que é Ele que guia a história, Ele é o Senhor da história. Com essa paciência de quem tem fé e verdadeiramente vive na fé e pela fé, se posiciona como testemunha, se posiciona, se preciso for, com objeção de consciência, como quem diz que não pode verdadeiramente, como cristão, compactuar com aquilo que fere a dignidade humana e fere a vida, ofende a vida. Não precisamos pegar em armas e nem pedir que venha fogo do céu, mas o que precisamos é continuar firmes no caminho, seguindo como adeptos do caminho, aquele que é o verdadeiro caminho, o único caminho para a verdadeira vida, e tem nome. Qual é esse nome? Repita, igreja, qual é esse nome? Repita forte, igreja, qual é esse nome? Ele é o caminho e não há outro. E é por causa dele que nós continuaremos a defender a vida em todas as suas manifestações, sem precisar, mesmo com vontade, pedir que venha fogo do céu. O seguimento do Senhor exige de nós ter os olhos fixos em Jesus. E para ter os olhos fixos em Jesus e continuar o caminho, é preciso que nós tenhamos consciência de como deve viver um discípulo, uma discípula de Jesus. E a primeira coisa que se manifesta nesse evangelho, a partir dos versículos 57, é que o Senhor deixa claro que as raposas do céu têm toca e têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E quem quer seguir, tem que se sentir transeunte, tem que se sentir passageiro, tem que se sentir peregrino, não pode entocar-se, não pode aninhar-se, não pode fazer o seu mundinho, porque precisa estar disposto a tudo por causa de Jesus, para a construção do reino, a começar dentro das nossas casas, das nossas famílias. Então, é condição para seguir o Senhor, estar disponível para o reino, estar disponível para seguir Jesus, onde Ele precisar de nós. Ter essa disponibilidade oblativa. Na espiritualidade do coração de Jesus, nós somos chamados a ser oblatos desse coração, homens e mulheres que se oferecem para fazer a vontade de Deus, para ir realizando a vontade de Deus até o fim, até que essa vontade se manifeste e se cumpra, mesmo que demore. Ter essa atitude de disponibilidade. O homem e a mulher, discípulo, discípula de Jesus, o consagrado e a consagrada, e agora falo diretamente a você consagrado, consagrada de Betânia, você vocacionado, vocacionada de Betânia. Não podemos nos aninhar, não podemos nos entocar. É preciso ser oblato, estar disponível para fazer a vontade de Deus onde Ele precisar de nós, onde Ele exigir. Essa é a essência do verdadeiro missionário. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Faça-se a tua vontade, porque eu sou discípulo e eu te seguirei aonde tu fores, Senhor. Sem toca, sem ninho, livre, Senhor. E é preciso mais radicalidade. Padre Léo tem uma pregação magistral aqui na Canção Nova, onde ele lembra que o verdadeiro radical
não é aquele que se põe contra tudo. O verdadeiro radical é aquele que desce às raízes, que tem raízes fortes, raízes fundas, que tem onde agarrar-se, pode crescer, pode frutificar, porque tem raízes. Porque quando vem as adversidades, o vento, quando alguém até ameaça cortar os galhos, apodar, a árvore está firme e resistente porque tem raízes. Essa raiz significa valores, valores que não passam, valores verdadeiramente cristãos, valores que foram adquiridos na experiência de sentir Jesus Cristo vivo, de experimentar Jesus Cristo vivo, de experimentar que o Senhor não é uma ideia, que não é um ritualismo oco e vazio que vivemos e experimentamos, mas é uma experiência que ninguém pode tirar de nós. É isso que nos dá raiz e faz com que a gente seja radical. E o radical aqui submete até mesmo os seus relacionamentos mais preciosos debaixo da primazia de Deus. É isso que o Senhor está dizendo quando um dos discípulos fala: vou te seguir, Senhor, mas deixa que primeiro eu possa ir enterrar o meu pai. É claro que Jesus não está indo contra uma das maiores obrigações de um homem, uma mulher temente a Deus, sobretudo no Antigo Testamento. Mas é lembrar que mesmo o quarto mandamento, honrar pai e mãe, e uma das maneiras de honrar pai e mãe é dar sepultura àqueles que nós amamos, quando o processo natural da vida acontece. Mas mesmo isso, o quarto mandamento, precisa estar submetido ao primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Jesus sobre todas as coisas. Isso significa colocar em primeiro lugar a vontade de Deus sobre a nossa vida. O verdadeiro discípula, busca em tudo, em primeiro lugar, a vontade de Deus e se submete a essa vontade em obediência, em radicalidade. Isso para que possa seguir ao Senhor de todo o coração. Essa experiência vai dando ao discípulo e à discípula firmeza, convicção, resiliência, resistência, para poder superar os obstáculos, as dificuldades, as adversidades, os problemas, e ficar firme no caminho, testemunhando até o fim. E nesse nosso acampamento, onde rezamos por todas as vocações, o coração de Jesus pede de nós, que nós sejamos capazes, no nosso estado de vida, como casados, casadas, em matrimônio, perseverar até o fim. Que como padres, religiosos, religiosas, mesmo enfrentando as crises do nosso tempo, mesmo enfrentando as dificuldades do nosso tempo, que nós sejamos capazes de ir até o fim. Que consagrados e consagradas nas comunidades de vida, nessa primavera do Espírito, sejam capazes de ir até o fim, e não se deixar levar pela onda do mundo, pelos modismos, pelas facilidades do mundo, pelas idolatrias do mundo, o ter, o poder e o prazer, fazendo com que o mundo invada as nossas comunidades, invada a nossa consagração, mas pelo contrário, seja capaz de ir até o fim, com resiliência, com perseverança, custe o que custar. É preciso ter têmpora, vontade firme. A resposta que a gente precisa dar para o mundo
esse mundo que tem nos desafiado, esse mundo que joga na nossa cara, que não acredita nos valores cristãos, que não acredita na família, que não acredita na vida, que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, esse mundo que joga na nossa cara e diz que a gente está ultrapassado, a resposta é a sua perseverança. A resposta é a sua fidelidade, à sua vocação. Essa é a resposta para que a gente possa fazer a vontade de Deus, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Colocar a mão no arado para fazer com que o terreno seja cultivado e a semente seja espalhada com coragem, com força. Por isso, terminando, alegra o nosso coração poder terminar esse na trilha da cura, lembrando, por exemplo, da Luzia Santiago. Sabe por quê? Sabe uma das coisas que eu mais admiro na Luzia? E isso vale para tantos outros consagrados de vida e aliança nas muitas comunidades. Falo aqui da Lu, porque hoje é aniversário dela. Sabe o que eu mais admiro? Resiliência, perseverança. Aquela que ouviu o chamado do Monsenhor Jonas, para dar 1 ano, para experimentar, e ficou até o fim, e ficou firme, para chegar até aqui, ali do lado do Monsenhor Jonas. Quantos ficam pelo meio do caminho? Será que se a gente sentasse, não vamos fazer isso, sentasse agora com a Luzia Santiago, ali na sala, onde ela está nos assistindo, e perguntasse para ela: Luzia, quantas pessoas que você lembra que começaram com você e ficaram pelo meio do caminho? Será que ela tem uma lista muito longa? Eu digo isso não para julgar quem ficou no meio do caminho. Não é nossa missão pedir que venha fogo do céu. Lembra do Evangelho? Mesmo que às vezes dê vontade. Eu digo para poder lembrar que o Senhor quer que, assim como a fibra que faz com que o coração da Luzia fique firme e perseverante, mesmo em meio a tantas dificuldades, porque nenhum de nós aqui acredita que esse tempo todo de fidelidade da Luzia passou em brancas nuvens, que ela não tenha passado por problemas, dificuldades, adversidades, situações difíceis, dentro da sua família Canção Nova, dentro das suas opções de mulher, de esposa, de consagrada. Mas ela está aí firme, muitas vezes com dificuldade, mas com um sorriso no rosto, porque ela precisa sorrir, porque o Monsenhor lembrou aos seus filhos e filhas que o hábito da Canção Nova é o sorriso. Olhar para essa perseverança nos desafia como família Betânia, para poder ir até o fim, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Eu me lembrei essa semana que a minha madrinha de oração no Carmelo de Três Pontas, Carmelo onde as irmãs carmelitas foram responsáveis por confeccionar a relíquia do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, que muitos de vocês receberão, já receberam, nesse final de Na Trilha da Cura. A minha madrinha, irmã Marilda, que eu vi poucas vezes ao longo desse tempo todo, porque carmelita, a última vez, depois de anos e anos, e ela já reza por mim há quase 30 anos. Isso é uma das razões porque eu cheguei com certeza até aqui. 40 e tantos anos de vida de Carmelo, de dedicação, num Carmelo
rezando. E aí a última vez que eu encontrei com ela, graças à missa, onde a Madre Carminha, ali no Carmelo de Três Pontas, foi feita venerável, e ela estava lá. Depois de anos sem nos encontrarmos, pude ouvir dela: rezo pelo Senhor todos os dias, porque essa é a minha missão como carmelita. Uma carmelita precisa ser inteira do crucificado, para poder clamar aos céus a bênção para todo o povo. E pensam que estão desatualizadas? Não, estão antenadas a tudo o que acontece. Sabia do meu caminho como padre na comunidade Betânia, me disse muitas e muitas vezes: rezei pelo Senhor porque pensava no peso da cruz nos seus ombros, padre. Mais de 40 anos de vida de perseverança. Eu quero convidar você, para encerrar, a pedir comigo essa graça. E rapidamente eu queria que viesse aqui, nessa trilha que leva ao céu. Foi isso que o Monsenhor sentiu de inspiração. Esse é o caminho da nossa vida, que tem que passar pelo Pai das Misericórdias, para a gente poder chegar ao céu. Eu queria que viesse aqui alguns representantes da minha família Betânia, rapidinho, para que a gente pudesse aqui, rápido, para que a gente pudesse aqui, nesse caminho, rumo ao céu, proclamar que nós queremos dizer a Jesus, de joelhos, que nós queremos perseverar, que nós queremos perseverar como comunidade de vida, comunidade de aliança. Nós queremos perseverar como consagrados de vida e aliança, como vocacionados. Nós queremos perseverar do jeito que nós aprendemos do Padre Léo, para poder de fato colocar a mão no arado e ir até o fim, para poder dizer que a nossa vocação é árdua, mas é feliz, como bem pregava o Padre Lúcio hoje de manhã, que a nossa vocação é exigente, mas responde a esse coração que tanto ama, e que da maioria só recebe ingratidão, indiferença e pecado. Queremos perseverar como os padres consagrados, seminaristas. Queremos perseverar como aspirantes, discípulos. Queremos perseverar como família, vida e aliança. Queremos perseverar e colocar nessa perseverança aqueles que estão nos nossos recantos, aqueles que estão lá rezando por nós. Colocar nessa perseverança o nosso desejo de colocar a mão no arado e não olhar para trás, porque vale a pena testemunhar e testemunhar até o fim, não porque somos, mas porque acreditamos, porque confiamos naquele que nos chama. Pedi a Eliane para cantar Força e Vitória. E eu quero convidar você a ficar de pé, para que a gente possa proclamar isso. Que todo joelho deve se dobrar diante de Jesus, a quem devemos seguir, porque Ele é a nossa herança. Proclamando nesse final de Na Trilha da Cura, que nós, como família Betânia, estamos confiantes e vamos confiantes até o fim. Diga isso ao Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará
Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar. Essa é a resposta Nada para o mundo, poderá me derrotar. para a nossa sociedade. Pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Cante mais uma vez. Nada poderá me abalar. Essa é a resposta para a sua Nada família, poderá me derrotar. para o seu matrimônio, Pois minha força e para a sua vocação. é Jesus. Repita esse nome. Repita esse nome, Comunidade Betânia. Repita esse nome, Comunidade Canção Nova. Repita esse nome. Famílias cristãs, repitam esse nome. É por causa dele. Repita esse nome. Força agora, nada poderá me abalar. Toma posse. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória tem um nome. Grita esse nome, igreja. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. Repita comigo. O mundo pode hostilizar. O mundo pode hostilizar. O mundo pode não acreditar. O mundo pode não acreditar. Mas eu sou cristão. Mas eu sou cristã. Eu sou católico. Eu sou católica. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. E eu sigo o que Jesus me ensina. E eu sigo o que Jesus me ensina. E eu coloquei a mão no arado. E eu coloquei a mão no arado. Por isso não olharei para trás. Por isso não olharei para trás. Sigo em frente. Sigo em frente. Nem para a direita. Nem para a direita. Nem para a esquerda. Nem para a esquerda. Nem para cima, nem para baixo. Nem para cima e nem para baixo. Mas para frente. Mais para frente. Seguindo Jesus. Seguindo Jesus. Hoje. Hoje. E até quando E até quando o Senhor quiser de mim. o Senhor quiser de mim.